Começando a gravar aqui o que eu vou considerar dentro desse canal como sendo hipóteses espíritas. E aí eu vou colocar esse termo hipóteses porque elas não estão bem fundadas, não estão bem fundamentadas. A tese não está fechada, não tenho tantos argumentos e fundamentos para poder erigi-las, mas elas existem aqui na minha cabeça. Elas vão diferir um pouco do resto desse canal, em que eu estou construindo paulatinamente uma teoria didática, uma explicação sobre vários autores e pensadores da filosofia, algumas vezes até mesmo escolas de pensamento, como a escola anglo-saxã. Então a primeira teoria que eu queria passar para cá, a primeira hipótese, é porque eu estou lendo um livro de Carole Talon-Hugon, na verdade é uma sequência de livros, é uma série de uma filósofa francesa que estuda a filosofia da arte, portanto a estética, em que ela conta a história filosófica da arte. Qual não foi minha surpresa quando eu descobri que na Grécia Antiga eles consideravam os poetas como sendo intermediários dos deuses. Intermediários dos deuses. E de fato, quando você vai olhar, por exemplo, Homero, quando ele vai começando a narrativa lá da sua Ilíada e Odisseia, ele pede ajuda às musas para conseguir contar, né? Então, realmente eles acreditavam em seres transcendentais, que eram os deuses, que podiam inspirar os poetas. Se você pegar Platão, que é o filósofo que vai iniciar toda a nossa história da filosofia ocidental, com seu personagem principal de nome Sócrates, ele mesmo acreditava que os poetas decidiam ou eram intermediários dos deuses, e ele dava inclusive alguns argumentos para isso. O primeiro argumento é que os próprios poetas não conseguiam interpretar tão profundamente as suas criações. Eles, filósofos e as pessoas lá da elite da aristocracia grega conseguiam se aprofundar muito mais dentro dos textos dos poetas do que os próprios poetas, né? E quando eles estavam escrevendo, eles pareciam realmente estar dominando por forças que eram para além da imaginação deles. Portanto, eram autores que iam além do seu próprio intelecto. Como eram invisíveis e como a poesia deles ia muito além do alcance, só podia ser uma poesia transcendental, só podia, portanto, eles estarem invadidos por forças extra-humanas, sobre-humanas. É interessante a gente conseguir encontrar elementos dessa crença hoje em dia dentro do movimento espírita, né? O nosso médium Chico Xavier, ele é considerado, todos os poetas, na verdade, dentro da visão espírita, são considerados como sendo mais ou menos intermediários de deuses, com D minúsculo, que seriam espíritos, né? Sejam espíritos do bem, sejam espíritos do mal, sejam espíritos neutros, né? A minha hipótese que eu queria levantar aqui é se a arte como um todo não seria esse intermediário entre o aqui do sensível e o lá do inteligível, né? Só que é importante a gente diferir que com o espiritismo, que vai ter uma herança cristã, esse negócio de sensível e inteligível vai ter uma conotação completamente diferente, né? Era isso que eu queria falar em outro momento. Como, por exemplo, a ressurreição dos cristãos foi reelaborada pela concepção de reencarnação dos espíritas cristãos, né? Por enquanto fica essa ideia. Um amigo meu que tentou aí o mestrado em educação, ele se apropriou disso e defendeu um pouco isso. E quando a gente está dentro da arte, particularmente do teatro, que tem muito diálogo com a poesia, afinal o ator, ele dramatiza poesias, na maioria das vezes, né? Os grandes poetas, os grandes criadores de textos eram dramaturgos, né? Acabaram se tornando dramaturgos. Shakespeare era dramaturgo e a sua dramaturgia cheia de poesia. Ele também fazia poesia, sonetos, enfim. Então o teatro e a poesia, eles andam de mãos dadas, por mais que recentemente esse teatro tenha se deslindado, se desviado um pouco da poesia e tenha assumido mais a expressão corporal, né, a corporeidade, tenha dialogado mais com a dança. Enfim, ele defendeu, esse meu amigo lá dentro da faculdade de educação, que sim, a arte era um intermediário entre um plano transcendental e esse plano aqui. Ele mostrou nas falas dos atores do nosso grupo de teatro o quanto nós estamos possuídos por personagens
mas que vão em algo muito concreto, né? Às vezes esses personagens parecem existir em outra instância e que eles dominam o nosso corpo para além disso. Tem um estudioso do universo do clown, que é o do palhaço, que esse sim dialoga muito com a dança e menos com o teatro do texto, da dramaturgia, que é o Ickley, que ele falou a respeito do ator como xamã. Só que ele não decidiu ser muito ousado dentro dessa hipótese dele. Ele pegou o modelo dos xamãs como sendo o melhor modelo apenas explicativo e não assumindo de fato e de direito o modelo do xamã, explicando como era o estado de consciência de alguém que vestia, por exemplo, a máscara do clown, né? O xamã veste uma máscara, se transforma naquele deus que aquela máscara evoca, né? O ator que está vestindo o clown, na hora que coloca a máscara do nariz, se transforma num deus, deus com D minúsculo, um deus bobo, um deus tolo, ou um deus irascível, mais engraçado, que é também o palhaço que ele decide dar vida a ele, né? E aí ele faz a comparação desses dois modelos. Teve uma outra pesquisadora também, agora não me recordo do nome dela, vou ficar devendo, qualquer coisa eu coloco aí nos comentários, que era uma dançarina e ela decidiu pesquisar sobre o corpo transformado das pessoas que atuavam nos terreiros de Umbanda. Como é que aquele corpo, o que é que significava o corpo possuído? E aí ela faz um detalhamento bem interessante sobre a gesticulação, a expressividade, o antes e o após a possessão. Quer dizer, a arte ela é um caminho muito frutífero e fecundo para que nós desenvolvamos uma teoria sobre a mediunidade. Talvez na arte seja um dos poucos lugares onde a gente vai conseguir encontrar a abertura para conseguir estudar isso na sua crueza. Muito embora por causa de todo o processo de secularização, a arte também vem rejeitando essa sua origem, que era uma origem dos possuídos, dos mediunizados, daqueles que deixavam os seus corpos entregues para forças que são sobre-humanas, né? O teatro, só para lhe falar, ele tem uma ascendência de mediunidade, de rituais, de sacrifícios, né? O culto ao Baco, o sacrifício do bode, né? O deus Dionísio, que também é o deus do vinho, portanto aquele que está tanto para os que se entregam para um personagem, quanto para os que se entregam para o êxtase do álcool, né? Tudo isso estava relacionado em cultos em que as pessoas saíam de si, né? O teatro é sair de si para que um personagem possa entrar em você, é deixar que um personagem entre em você, né? E quando você vai olhar isso lá nos cultos dionisíacos, isso é muito mais evidente. As mulheres, as bacantes, as dionisíacas, que seguiam Dionísio pelas lendas contadas pelos poetas de então, né, da Grécia Antiga, elas ficavam completamente perturbadas, fora do juízo, fora de si. Elas eram possuídas, né? Quando você vai olhar uma sessão mediúnica espírita, os indivíduos eles estão fora de si. E, para falar a verdade, é muito difícil de você olhar para eles e dizer, para um bom ator, dizer assim, mas ele está atuando ou ele está mediunizado, né? E talvez no final das contas, pelo menos isso é o que eu já ouvi alguns doutrinadores falar, isso pouco importa, estar atuando ou estar mediunizado. Se um bom ator, é aí que vai o limite da minha hipótese. Se um bom ator atuar muito bem, ele pouco irá diferir do estado consciencial de alguém que está mediunizado. Se o mundo dos espíritos for verdadeiro, quando um ator vai no limite da atuação, ele abre todo o seu corpo e o seu aparelho psíquico para a mediunidade. As emoções que ele carrega dentro de si, mostrando para o público, são emoções que estão sendo canalizadas de um mundo que transcende o próprio corpo, o próprio psiquismo, a própria história. É aí que entra a densidade dessa hipótese que eu estou começando a formular. Mas quando a gente vai, por exemplo, no teatro oriental,
as coisas são bem mais porosas e elas se misturam muito mais do que nesse nosso universo laico, que decidiu separar realidade e religião, né, imanência e transcendência. Se a gente pegar, por exemplo, o exemplo do teatro Butoh, das danças Butoh, eu falei com um amigo meu que estava fazendo mestrado junto comigo, enquanto eu defendia a tese do palhaço, ele defendia a tese do Butoh. Ele falava para mim que, literalmente, o conceito da dança Butoh é deixar que os mortos cumpram a sua missão de guiar o teu corpo. E tudo o que está ao nosso redor é morte. Tudo é antepassado. Tudo são antepassados presentes nesse vivido, né? Então, se você for olhar, pesquisar no YouTube danças Butoh, você vai entender que eles estão deixando seus corpos no limite de ser possuídos pela morte que nos circunda a todo tempo. Morte e vida, a fronteira entre as duas é extremamente porosa. É isso que faz com que, por exemplo, o discurso espírita e também o discurso cristão, o discurso de todas aquelas religiões ou doutrinas que consideram a imortalidade da alma, é isso que faz com que esse discurso diga que da vida para a morte é só uma ponte, é só uma passagem, nada muda muito, não há um grande salto quântico, as coisas estão imbricadas, né? Principalmente no espiritismo. Nós não temos dois universos paralelos, nós temos um universo só, extremamente costurado.